Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E antes de iniciarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal e recebeu esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Não esqueça de acionar o sininho, assim você estará recebendo as notificações desse canal. Peço a você que nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo. E hoje, dando continuidade aqui à nossa série, Guardado pelas Mãos de Deus, eu quero compartilhar com você da palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 26 e o verso de número 3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Louvado seja Deus. Meus queridos, o profeta Isaías, ele escreve essas palavras em um contexto de grande instabilidade, tanto nacional como pessoal. Judá enfrentava ameaças externas e crises interna, um cenário que gerava medo e incerteza. Neste versículo, Deus revela dois elementos essenciais para uma vida de paz divina. E nós vamos tratar primeiramente aqui esses dois tópicos. Primeiro, que diz assim: aquele cujo propósito é firme. No original grego, a expressão indica uma mente fixa, estável, que decide focar em Deus. Não se trata de ausência de problemas, mas de uma decisão interior de manter os pensamentos alinhados com a vontade divina. Segundo, que diz: conservarás em perfeita paz. A palavra hebraica para paz, nesse caso aqui, é shalom, que vai além da ausência de conflito. Inclui integridade, bem-estar completo, harmonia e plenitude. O termo perfeita paz é uma repetição intensiva de shalom, que vai dizer shalom, shalom. Esse é o significado dessa perfeita paz. Isso significa dizer que essa frase, conservarás em perfeita paz, está enfatizando uma paz profunda, duradoura e sobrenatural. Terceiro, porque ele confia em ti. A fonte desta paz não é a circunstância, mas uma relação de confiança. O verbo confiar implica descansar, apoiar-se completamente. A paz é resultado ativo da ação divina em resposta à confiança humana. Nós precisamos entender que Deus, ele não promete remover as tempestades, mas ele oferece uma âncora interior que mantém a alma estável em meio a elas. Ou seja, em meio às tempestades, em meio às adversidades, a gente continua sereno, olhando para Cristo. A paz é guardada por Ele quando nós guardamos nossa mente no nosso Deus. Portanto, meus queridos, no dia de hoje, eu quero convidar você, isso mesmo, eu quero convidar você a trazer esse versículo, a trazer essa passagem bíblica, a trazer esse ensinamento de Isaías para a sua vida. Primeiro, decida onde fixar sua mente. Às vezes nós focamos muito nos problemas e esquecemos de olhar para Cristo. E quando nós focamos muito para o problema, automaticamente nós deixamos de pensar, nós deixamos de raciocinar e deixamos assim de enxergar saídas. Portanto, a paz guardada por Deus começa com nossa decisão de onde colocar nossa atenção. Quando preocupações, notícias alarmantes ou circunstâncias difíceis dominam seus pensamentos,
pratique deliberadamente redirecionar sua mente para a paz, para Deus, para Cristo. As promessas de Deus, elas estão aí. Então, quando vier esse tipo de situação, esse tipo de pensamento, essas circunstâncias, essas dificuldades que se apresentam no decorrer da nossa vida, foque, ao invés de você focar, ao invés de você decidir olhar para o problema, focar no problema, decida olhar e viver as promessas de Deus nas Escrituras. Decida olhar para o caráter fiel demonstrado através da sua vida por Deus. Olhe e entenda e veja a soberania sobre todas as coisas. Entenda que Deus, ele é soberano sobre todas as situações. Então, fica nesse momento uma pergunta para a gente refletir. O que tem dominado nossos pensamentos? No decorrer dessa semana, o que é que tem estado na nossa mente? O que é que tem dominado os nossos pensamentos? Então, fica essa pergunta para que a gente venha refletir e buscar, assim, realinhar o nosso pensamento com a palavra de Deus. Realinhar a nossa mente à mente de Deus. Segundo, descanse ativamente na confiança em Deus. Isso mesmo. Descanse ativamente na confiança em Deus. Confiar não é passividade, mas uma ação interior de descanso. Como uma criança que se joga nos braços do Pai, nossa confiança nos braços de Deus deve ser da mesma forma. Você que é pai, quantas vezes você colocou seu filho em uma situação, elevou ele a uma altura e fala, se joga. Um exemplo, quando você vai em um clube, quando você está numa piscina, e seu filho, criança, fica ali na beira da piscina e você ali fala, se joga que o pai vai te segurar. E às vezes a criança até tem um certo temor, mas ele adquire, sabe que o pai está ali para proteger, e ele se lança, ele se joga nos braços do pai, porque sabe que ali ele vai encontrar proteção. Da mesma forma, eu e você devemos fazer, olhando para Deus e nos lançarmos diante dele, confiando nele, e ter essa paz dentro de nós, sabendo que ele vai cuidar, que ele está cuidando, que ele nos sustentará. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois é exatamente assim. Levar preocupações específicas a Ele em oração, em vez de ficar ali ruminando, ao invés de ficar ali buscando alternativas em pessoas, buscando alternativas às vezes até na sua própria capacidade. Antes, lança nele, entrega a Ele e deixa que Ele vai cuidar. Então, tenha paz, tenha essa paz dentro de você, que Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso para guardar a tua mente de todas essas preocupações e colocar dentro da tua mente, do seu coração, essa paz que vem dele. Precisamos nos lembrar de como Ele agiu no passado em nosso favor. Nós precisamos olhar para o nosso passado e enxergar as mãos de Deus, como trabalhou, como tem trabalhado nas nossas vidas. Escolher acreditar em sua bondade, mesmo quando não entende seus caminhos. Porque é exatamente isso, nós precisamos passar o processo para viver os propósitos. Não tem como nós alcançarmos o propósito sem passar pelos processos. Então, confie em Deus, confie que Ele
é soberano, é poderoso, e assim você vai conseguir alcançar os propósitos de Deus para a tua vida. Guarda a sua mente em paz. 3. Viva a paz como testemunho. A paz que Deus nos guarda não é só para nosso benefício pessoal, mas torna-se um testemunho visível em um mundo ansioso. Quando outros notarem sua estabilidade em meio ao caos, você pode compartilhar honestamente, sem medo, as suas lutas, mas também sua fonte de paz. Você pode dizer, você pode compartilhar aquilo que você, as dificuldades que você enfrentou, mas também você vai compartilhar essa paz que você carregou nesse momento, nesse tempo de dificuldade. Também, quando nós estamos em paz, nós conseguimos servir outros a partir de um coração centrado e não agitado. Porque como é que nós vamos falar de paz? Como é que nós vamos falar de algo que a gente não tem? Como vamos falar de algo que nós não conhecemos? Mas, na verdade, essa paz que o Senhor coloca no nosso coração, ela vai servir também para que nós alcancemos outras pessoas, para que nós venhamos servir de testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Portanto, no dia de hoje, quem sabe você tem vivido momentos, tem vivido situações que têm tirado a tua paz. Tem vivido situações que você não sabe como agir. Mas neste dia, fica aqui o direcionamento de como você agir. Escolha viver a paz de Deus. Escolha viver a paz que Cristo nos dá. Afinal de contas, o próprio Cristo nos disse: a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo dá. Portanto, não busque essa paz no mundo que é uma paz passageira, mas busque a paz que vem de Deus, a paz que vem do alto, porque essa é duradoura, essa permanece no meu e no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo. Abraço.